Um cachorro interrompeu o funeral com seus latidos insistentes, direcionados ao caixão. Quando um homem questionou o que estava acontecendo, o sacerdote ficou visivelmente nervoso, e foi nesse momento que o homem percebeu que havia algo mais ali. O dia estava nublado, o céu carregado, refletindo a tristeza de todos os presentes no funeral de Rosa. O silêncio era pesado, com algumas pessoas segurando lenços e outras com os olhos marejados, lembrando-se dos momentos felizes que tiveram com ela. O vento soprava de forma suave, fazendo as folhas das árvores se moverem, como se a própria natureza estivesse prestando suas condolências. Então, o silêncio foi quebrado por um latido estrondoso. Era Rock, o cachorro de Rosa, que, em meio à cerimônia, latia sem parar, fixando seu olhar no caixão. Rock não era um cachorro qualquer. Sempre foi o fiel companheiro de Rosa, e agora, ali, diante de todos, sua agitação era palpável. As pessoas começaram a se entreolhar, surpresas. O que será que Rock estava vendo? Sussurravam alguns. Ele parecia inquieto, caminhando de um lado para o outro, mas sem desviar o olhar do caixão. Seu latido se intensificava, como se estivesse tentando alertar sobre algo. Todos na cidade sabiam que Rock era um cachorro inteligente. Algumas crianças começaram a sentir um frio na barriga, lembrando-se das histórias sobre cães que percebem coisas que os humanos não conseguem. Será que Rock sabia de algo? Estaria tentando avisar que havia algo errado? Alguns adultos se aproximaram, tentando acalmá-lo, mas Rock continuava a latir, fixo em seu objetivo. A determinação do cachorro era tanta que até os céticos começaram a hesitar. A curiosidade crescia, e logo todos queriam entender o que Rock estava tentando comunicar. O padre Miguel, que estava à frente, próximo ao caixão, percebeu que todos os olhares se voltavam para ele e para o cachorro. Rock, em um esforço para se acalmar, respirou fundo e fez um gesto para que as pessoas voltassem a se sentar, mas seu latido não cessava. Com um sorriso nervoso, o padre decidiu se aproximar de Rock. Tentou falar com ele em um tom suave. "Vamos, Rock, acalme-se. Está tudo bem aqui." Mas o cachorro continuava a latir, como se estivesse insistindo que algo muito errado estava acontecendo. O sacerdote estendeu a mão, tentando acariciar a cabeça de Rock, mas o cachorro recuou, rosnando baixinho, sem desviar os olhos do caixão. O suor começou a escorrer pela testa do padre, que olhava ao redor, percebendo que todos na igreja observavam cada movimento seu. "É só um cachorro", disse ele, com uma risadinha nervosa, tentando desviar a atenção das pessoas de sua crescente inquietação. Mas, no fundo, ele também parecia desconfortável. Algumas pessoas notaram que ele evitava olhar diretamente para o caixão, como se temesse ver o que Rock estava vendo. "Será que ele sabe de algo?" sussurrou uma senhora para a amiga ao lado. Um arrepio estranho começou a percorrer a multidão, como se algo invisível estivesse presente. As crianças, curiosas, se aproximaram mais de seus pais, segurando suas mãos com força. O padre Miguel, percebendo que ninguém se acalmava, pediu com mais firmeza que alguém tirasse o cachorro de lá. Mas Rock se recusava a sair. Continuava ali, latindo e olhando fixamente, e o mistério só aumentava. Entre todos os presentes, havia um homem que ninguém conhecia bem. Seu nome era Rafael. Um forasteiro, que havia chegado à cidade há pouco tempo, mas que sentia um carinho especial por Rosa, mesmo sem conhecê-la profundamente. Rafael tinha um jeito observador e curioso, e agora, ele também se perguntava o que estava acontecendo. Sempre teve uma queda por mistérios, e ao notar o comportamento estranho de Rock, uma sensação de que algo estava muito errado se instalou em Rafael. Ele olhou para o cachorro, em seguida, para o caixão, percebendo que o latido não era apenas um capricho. Com um suspiro cansado, levantou-se devagar, ajeitou o casaco e se dirigiu até Rock. As pessoas ao redor observavam, intrigadas, se perguntando o que aquele homem, que mal conheciam, estava prestes a fazer. "Olá, amigão", murmurou Rafael, agachando-se ao lado de Rock. "O que você está tentando nos mostrar?" Rock, ao ouvir a voz tranquila de Rafael, parou de latir por um instante, como se estivesse avaliando a situação. Seus olhos brilhavam com uma mistura de inteligência e medo, como se implorasse por ajuda. Rafael então começou a seguir o olhar do cachorro, fixando-se no caixão. Um calafrio percorreu sua espinha, como se algo o estivesse empurrando a descobrir o que estava errado. Na igreja, alguns sussurros se espalhavam, questionando o que aquele homem estava fazendo. "Deixe o cachorro em paz", disse um dos presentes, mas Rafael apenas balançou a cabeça. "Acho que Rock está tentando nos dizer algo", respondeu, ainda fixo no caixão.
Talvez devêssemos ouvi-lo. Sem pensar muito, Rafael se aproximou mais de Roque, em um tom encorajador, disse: Vamos, garoto, mostre-me o que te incomoda. Roque balançou a cauda levemente, como se tivesse entendido que Rafael queria ajudar. Ele parou de latir e começou a cheirar o chão, dando passos curtos em direção ao caixão, como se estivesse guiando Rafael. Enquanto se aproximavam, os vizinhos começaram a discutir sobre o sexto sentido dos animais, relembrando histórias de cães e gatos que perceberam perigos ou eventos sobrenaturais. O comportamento de Roque deixava todos inquietos, e Rafael sugeriu que o cachorro poderia estar percebendo algo invisível para os humanos. A tensão aumentava, e as pessoas começaram a se perguntar se Roque estava vendo algo sobrenatural ou se havia outra explicação para o mistério que cercava a morte de Rosa. O padre Miguel, claramente incomodado, percebeu que as coisas estavam saindo do seu controle. Respirou fundo, ajustou a batina, com um olhar sério, caminhou até o centro da igreja, levantando as mãos para pedir silêncio. Por favor, todos, tranquilizemo-nos, disse com uma voz firme, mas que tremia um pouco, como se estivesse nervoso. Estamos aqui para prestar nossas últimas homenagens a Rosa, uma pessoa tão querida por todos nós. Ele lançou um olhar penetrante a Rafael, que ainda estava ao lado de Roque, tentando entender o que o cachorro queria mostrar. E não é apropriado, continuou o sacerdote, elevando o tom, que alguém venha aqui e cause alvoroço em um momento tão delicado. Algumas pessoas começaram a acenar com a cabeça, mas outras olhavam para o sacerdote com uma mistura de dúvida e curiosidade. Por que ele estava tão nervoso? Por que parecia tão apressado em encerrar aquela situação? O sacerdote então apontou para Rafael. O que você está fazendo é uma falta de respeito para com Rosa, afirmou, sua voz agora mais alta e cortante. Deixe esse cachorro em paz e pare de nos distrair com essas bobagens. Rafael, sentindo o peso da acusação, olhou para o sacerdote com firmeza, mas não recuou. Algo na insistência do sacerdote em acalmar as coisas o fazia suspeitar ainda mais. Roque, ao seu lado, voltou a rosnar baixinho, como se também não gostasse do tom do sacerdote. Mas o padre, percebendo que estava perdendo o controle da situação, insistiu: Todos, por favor, não deixem que a memória de Rosa seja manchada por esse comportamento. Vamos voltar ao nosso propósito, rezar por sua alma e sua paz eterna. Suas palavras pareciam carregadas de preocupação, mas para quem o observava de perto, o suor em sua testa e o tremor em suas mãos contavam outra história. O silêncio tomou conta do lugar por um momento, e todos esperavam para ver o que Rafael faria a seguir. Rafael percebeu que o padre estava desconfortável, tentando encerrar a conversa o mais rápido possível. Com um suspiro cansado, decidiu fazer a pergunta que todos evitavam. Ele levantou a voz, olhando diretamente para o sacerdote. Padre Miguel, como exatamente Rosa morreu? O murmúrio na igreja aumentou, e algumas pessoas trocaram olhares, surpresas pela ousadia de Rafael. O padre Miguel arregalou os olhos, claramente desconcertado. Ele havia dito a todos que Rosa tinha partido em paz, dormindo tranquilamente em sua cama. Mas a pergunta de Rafael ecoou pela igreja como uma pedra jogada em um lago calmo, criando ondas de incerteza. Como assim? Como morreu? Retrucou o sacerdote, agora defensivo. Eu mesmo a encontrei em sua cama. Ela partiu em paz durante o sono. Morreu dormindo, repetiu, quase como se tentasse se convencer. Rafael, sem se deixar intimidar, deu um passo à frente. Mas por que Rosa estava sozinha? E por que você foi o primeiro a encontrá-la? Não acha isso um pouco estranho? Talvez devêssemos investigar mais. O murmúrio entre as pessoas aumentou, uma mistura de curiosidade e inquietação se espalhando pela sala. As crianças olhavam com os olhos arregalados, tentando entender a situação, enquanto alguns adultos sussurravam, criando uma atmosfera ainda mais tensa. O sacerdote, agora com o rosto ruborizado e uma fúria que mal conseguia esconder, bateu o pé no chão, fazendo com que todos se calassem novamente. Isso é um absurdo, exclamou, quase gritando. Você está criando um tumulto em um momento sagrado, desrespeitando a memória de uma mulher tão querida. Não vou permitir isso. Sem hesitar, apontou para Rafael com um dedo trêmulo. Saia daqui imediatamente. Você e esse cachorro. O tom era autoritário, mas havia um nervosismo crescente em suas palavras. Não vamos tolerar mais uma palavra sua neste lugar sagrado. Rafael hesitou, mas Roque, ao seu lado, soltou um latido forte, como se estivesse respondendo à expulsão. Rafael sabia que havia tocado em algo importante, algo que o sacerdote queria manter em segredo. Mas, por enquanto, não tinha escolha.
Virou-se lentamente, pegou a coleira de Roque, com um último olhar desafiador para o sacerdote, começou a caminhar em direção à porta, enquanto os sussurros na igreja aumentavam, surpresos com o que acabará de acontecer. Ao sair, sentiu o peso dos olhares curiosos e desconfiados, mas sabia que não podia deixar as coisas assim. Algo dentro dele dizia que aquele mistério precisava ser resolvido, e Roque parecia concordar, balançando a cauda como se estivesse pronto para a próxima aventura. Vamos, amigo, sussurrou Rafael. Acho que temos muito a descobrir por aqui. Começaram a investigação no cemitério, caminhando entre as árvores e as lápides antigas. O vento soprava frio, movendo as folhas e criando um som que parecia um sussurro no silêncio. Rafael olhou ao redor, percebendo que aquele lugar tinha um ar misterioso. Roque farejava o chão inquieto, como se estivesse procurando algo, quase como se soubesse exatamente onde buscar. Decidiu que o primeiro passo era descobrir mais sobre a vida de Rosa. Dirigiu-se à sua casa, uma pequena construção de pedra à beira da floresta, com um jardim que parecia abandonado. Ao chegar, encontrou a porta sem chave, como se alguém tivesse saído apressadamente. Ao entrar, sentiu um calafrio. O lugar estava empoeirado, mas parecia que alguém havia mexido nas coisas recentemente. Com o Roque farejando ao seu lado, Rafael começou a explorar a casa. Revisou gavetas, revirou papéis e encontrou uma pequena caixa de madeira em cima de uma mesa antiga. Dentro, havia cartas e fotografias amareladas pelo tempo. Ao ler as cartas, percebeu que Rosa tinha muitos segredos, e elas falavam de reuniões secretas e conversas com pessoas de fora da cidade. Então, encontrou algo que fez seu coração acelerar. Uma carta com a caligrafia de Rosa mencionava o Padre Miguel e dizia que ela havia descoberto coisas muito sérias sobre ele. Rafael olhou para Roque, que parecia inquieto, como se sentisse que estavam perto de algo importante. Ainda buscando na casa, Rafael encontrou uma pequena chave colada com fita adesiva na parte de trás de um dos quadros na parede. O que essa chave abrirá? Pensou em voz alta. Roque soltou um latido curto, como se estivesse encorajando Rafael a continuar procurando. Ao lado da chave, havia uma fotografia. Nela, Rosa estava ao lado do Padre Miguel, e ao fundo, podia-se ver a igreja. Mas o que mais chamou a atenção de Rafael foi o que estava aos pés da imagem, uma pequena caixa metálica, idêntica à que ele havia visto nas descrições de Rosa sobre o padre escondendo dinheiro. Estamos no caminho certo, Roque disse Rafael, acariciando o cachorro. Se Rosa estava tentando dizer algo sobre o padre, talvez essa chave seja a resposta que precisamos. Sentiu uma onda de determinação. Com a chave na mão e Roque ao seu lado, sabia que a verdade estava mais perto do que nunca. Agora precisava descobrir o que o sacerdote estava escondendo, e para isso, teria que buscar em cada canto da cidade. Com a pequena chave na mão, Rafael sentia que estava cada vez mais perto de descobrir a verdade. Ele e Roque decidiram voltar ao centro da cidade, onde poderiam continuar sua investigação. A cidade parecia tranquila, mas Rafael sabia que havia algo muito sombrio escondido ali. Precisava entender os segredos que Rosa guardava e o que sabia sobre o Padre Miguel. Rafael foi à biblioteca da cidade, um lugar antigo com estantes cheias de livros empoeirados e documentos velhos. Começou a procurar qualquer coisa que pudesse vincular Rosa e o Padre Miguel a algo em comum. Depois de um tempo procurando, Rafael finalmente encontrou um velho álbum de fotos da cidade. Folheando as páginas, viu imagens de eventos comunitários, festas religiosas e, por fim, uma série de fotos de Rosa. Uma delas chamou sua atenção de imediato. Era uma imagem de Rosa com o Padre Miguel. Mas o que mais o intrigou foi a expressão no rosto dela. Não era de felicidade, mas de preocupação. Então, algo quase passou despercebido. Nos cantos da foto, havia uma pequena caixa metálica, a mesma que ele havia visto na fotografia encontrada na casa de Rosa. A curiosidade o levou de volta à casa dela. Lá, continuou sua busca por mais pistas. Em um armário escondido atrás de uma velha cortina, encontrou um caderno. Era o diário de Rosa, e as páginas estavam repletas de anotações que pareciam muito importantes. Rafael começou a ler rapidamente, enquanto Roque, ao seu lado, parecia sentir a tensão no ar. As anotações falavam de algo sério. Rosa havia descoberto uma rede de corrupção dentro da igreja. Ela mencionava que o Padre Miguel estava usando o dinheiro dos fiéis para algo misterioso, escondendo grandes quantidades de dinheiro. Rafael continuou a ler, seu coração acelerando a cada linha. Ele está roubando a todos e usando a confiança das pessoas para encobrir seus crimes, escreveu Rosa em uma das páginas. Entre as páginas do diário,
Rafael encontrou um envelope com mais fotografias. Nelas, o Padre Miguel aparecia em lugares ocultos da igreja, levando uma pequena caixa de metal. Em uma das fotos, ele estava ao lado de uma estátua antiga, com a caixa ao seu lado. Parecia que estava escondendo algo. Debaixo da imagem, Rafael sentiu um calafrio na espinha. Então é isso? Murmurou para Roque. Ela descobriu tudo, por isso, estava em perigo. Rafael sabia que precisava encontrar essa caixa metálica na igreja, pois provavelmente era a chave para entender todo o mistério. Olhando para Roque, que balançava o rabo como se estivesse pronto para o próximo passo, Rafael disse: "Vamos, garoto. Temos um grande segredo a descobrir." A situação parecia mais grave do que ele havia imaginado. E agora, com todas essas descobertas, a verdade sobre o que realmente acontecia naquele pequeno povoado parecia prestes a se revelar. Rafael segurava o diário de Rosa nas mãos, e cada palavra parecia mais pesada que a anterior. Ele sabia que precisava voltar à igreja, o lugar onde todos os segredos pareciam convergir. Ele e Roque caminharam apressadamente pelas estreitas ruas do povoado, sentindo a adrenalina aumentar a cada passo. Ao chegar à igreja, Rafael olhou ao redor para se certificar de que ninguém o seguia. A igreja estava em silêncio, com as portas entreabertas, e o interior parecia mergulhado em sombras. Entrou silenciosamente, com Roque ao seu lado, e começou a explorar o lugar. Lembrou-se da foto que havia visto. A caixa metálica estava escondida debaixo de uma das estátuas antigas. Caminhando devagar, chegou até a estátua de um santo em um canto da igreja. A figura parecia observar a todos com um olhar sério, quase severo. Rafael se ajoelhou, com as mãos trêmulas, começou a apalpar debaixo da estátua, buscando algo que pudesse indicar um esconderijo. E então ele sentiu. Havia algo ali. Rafael afastou um pequeno pedaço de tecido que cobria a base da estátua. Escondida na sombra, estava a caixa metálica que Rosa mencionara em seu diário. Seu coração acelerou. Olhou para Roque, que balançou o rabo como se dissesse que estavam no caminho certo. Ele retirou a caixa, sua superfície fria e pesada nas mãos. Com cuidado, abriu a tampa. Dentro, viu maços de dinheiro enrolados com fitas, cada um com etiquetas que indicavam doações e dízimos dos fiéis. Mas isso não era tudo. Debaixo do dinheiro, havia uma pequena chave. Rafael pegou a chave e a segurou sob a tênue luz que entrava pelas janelas da igreja. "Uma chave", murmurou Rafael. "Mas para quê?" Foi então que notou um pedaço de papel amarelado colado debaixo do dinheiro. Com cuidado, o retirou e o desdobrou. Era um mapa, e no centro, um lugar estava marcado com um círculo vermelho. Ao lado do círculo, estavam escritas as palavras "Depósito da Igreja". Rafael entendeu imediatamente. A chave abria algum depósito secreto na igreja. "É aqui que Rosa deve estar", pensou ele, misturando medo e esperança. Sabia que tinha que agir rápido. Com a chave na mão, olhou para Roque e disse: "Vamos, garoto, precisamos encontrar esse depósito." Eles se levantaram e começaram a procurar, seguindo o mapa com cuidado, enquanto a igreja parecia se tornar cada vez mais silenciosa, como se o próprio edifício estivesse prendendo a respiração. Com a chave e o mapa em mãos, Rafael e Roque se dirigiram ao local indicado no papel. O mapa levava a uma pequena porta escondida atrás do altar, uma porta que muitos nem sabiam que existia. Rafael sentiu um calafrio ao se aproximar. O ar parecia mais frio ali, como se algo sombrio estivesse guardado naquele lugar. Colocou a chave na fechadura, respirou fundo e girou. A porta rangeu ao abrir, revelando uma escada estreita que descia para um porão escuro. Com uma lanterna trêmula na mão, Rafael desceu os degraus, e Roque o seguiu de perto, com as orelhas atentas a qualquer som estranho. Lá embaixo, encontrou um corredor escuro e úmido, no final do qual havia uma luz tênue piscando de uma sala, e Rafael ouviu um barulho de correntes. Rosa chamou em um sussurro, mas só ouviu o eco de sua própria voz. Com o coração batendo rápido, entrou na sala, iluminada pela lâmpada pendurada no teto, e então a viu. Rosa estava lá, acorrentada a uma cadeira, pálida, mas viva. "Rafael!" exclamou Rosa com uma voz fraca, mas cheia de alívio. Antes que Rafael pudesse responder, ouviu passos pesados atrás de si. Ao se virar, encontrou o Padre Miguel, segurando um pedaço de madeira na mão, com um olhar cheio de fúria. "Você não deveria estar aqui!" gritou o sacerdote, com a voz distorcida pela ira. *** versão em estilo de um adulto cansado, ***. Depois de um tempo procurando, Rafael finalmente se deparou com um velho álbum de fotos da cidade.
Folheou as páginas, vendo imagens de eventos comunitários, festas religiosas e, por fim, uma série de fotos de Rosa. Uma delas o atingiu como um soco no estômago. Era Rosa com o Padre Miguel. Mas a expressão dela não era de felicidade, mas de preocupação. Então, algo quase passou despercebido. Nos cantos da foto, uma pequena caixa metálica, a mesma que ele tinha visto na fotografia da casa de Rosa. A curiosidade o levou de volta à casa dela. Lá, continuou a busca por mais pistas. Em um armário escondido atrás de uma cortina velha, encontrou um caderno. O diário de Rosa, cheio de anotações que pareciam importantes. Rafael começou a ler, enquanto Roque, ao seu lado, parecia sentir a tensão no ar. As anotações falavam de algo sério. Rosa havia descoberto uma rede de corrupção na igreja. Ela mencionava que o Padre Miguel estava usando o dinheiro dos fiéis para algo misterioso, escondendo grandes quantidades. Rafael continuou a ler, seu coração acelerando a cada linha. Ele está roubando a todos e usando a confiança das pessoas para encobrir seus crimes, escreveu Rosa. Entre as páginas do diário, Rafael encontrou um envelope com mais fotos. O Padre Miguel aparecia em lugares ocultos da igreja, levando uma caixa de metal. Em uma das fotos, ele estava ao lado de uma estátua antiga, com a caixa ao seu lado. Parecia que estava escondendo algo. Debaixo da imagem, Rafael sentiu um calafrio. Então é isso? Murmurou para Roque. Ela descobriu tudo, por isso, estava em perigo. Rafael sabia que precisava encontrar essa caixa metálica na igreja, pois provavelmente era a chave para entender o mistério. Olhando para Roque, que balançava o rabo como se estivesse pronto para o próximo passo, Rafael disse: "Vamos, garoto. Temos um grande segredo a descobrir." A situação parecia mais grave do que ele havia imaginado. E agora, com todas essas descobertas, a verdade sobre o que realmente acontecia naquele pequeno povoado parecia prestes a se revelar. Rafael segurava o diário de Rosa, e cada palavra parecia mais pesada. Ele sabia que precisava voltar à igreja, onde todos os segredos pareciam convergir. Ele e Roque caminharam apressadamente pelas ruas estreitas, sentindo a adrenalina aumentar a cada passo. Ao chegar à igreja, Rafael olhou ao redor para se certificar de que ninguém o seguia. A igreja estava em silêncio, com as portas entreabertas, e o interior parecia mergulhado em sombras. Entrou silenciosamente, com Roque ao seu lado, e começou a explorar o lugar. Lembrou-se da foto. A caixa metálica estava escondida debaixo de uma das estátuas antigas. Caminhando devagar, chegou até a estátua de um santo em um canto da igreja. A figura parecia observar a todos com um olhar sério. Rafael se ajoelhou, com as mãos trêmulas, começou a apalpar debaixo da estátua, buscando algo que pudesse indicar um esconderijo. E então ele sentiu. Havia algo ali. Rafael afastou um pequeno pedaço de tecido que cobria a base da estátua, e escondida na sombra, estava a caixa metálica que Rosa mencionara. Seu coração acelerou. Olhou para Roque, que balançou o rabo como se dissesse que estavam no caminho certo. Ele retirou a caixa, sua superfície fria e pesada. Com cuidado, abriu a tampa. Dentro, viu maços de dinheiro enrolados com fitas, cada um com etiquetas que indicavam doações e dízimos dos fiéis. Mas isso não era tudo. Debaixo do dinheiro, havia uma pequena chave. Rafael pegou a chave e a segurou sob a luz que entrava pelas janelas da igreja. "Uma chave", murmurou. Mas para quê? Foi então que notou um pedaço de papel amarelado colado debaixo do dinheiro. Com cuidado, o retirou e o desdobrou. Era um mapa, e no centro, um lugar estava marcado com um círculo vermelho. Ao lado do círculo, estavam escritas as palavras "Depósito da Igreja". Rafael entendeu, a chave abria algum depósito secreto na igreja. "É aqui que Rosa deve estar", pensou, misturando medo e esperança. Sabia que tinha que agir rápido. Com a chave na mão, olhou para Roque e disse: "Vamos, garoto, precisamos encontrar esse depósito." Eles se levantaram e começaram a procurar, seguindo o mapa com cuidado, enquanto a igreja parecia se tornar cada vez mais silenciosa, como se o próprio edifício estivesse prendendo a respiração. Com a chave e o mapa em mãos, Rafael e Roque se dirigiram ao local indicado. O mapa levava a uma pequena porta escondida atrás do altar, uma porta que muitos nem sabiam que existia. Rafael sentiu um calafrio ao se aproximar. O ar parecia mais frio, como se algo sombrio estivesse guardado ali. Colocou a chave na fechadura, respirou fundo e girou. A porta rangeu ao abrir, revelando uma escada estreita que descia para um porão escuro. Com uma lanterna trêmula na mão,
Rafael desceu os degraus, e Roque o seguiu de perto, com as orelhas atentas a qualquer som estranho. Lá embaixo, encontrou um corredor escuro e úmido, no final do qual havia uma luz tênue piscando de uma sala, e Rafael ouviu um barulho de correntes. Rosa chamou em um sussurro, mas só ouviu o eco de sua própria voz. Com o coração batendo rápido, entrou na sala, iluminada pela lâmpada pendurada no teto, e então a viu. Rosa estava lá, acorrentada a uma cadeira, pálida, mas viva. Rafael! Exclamou Rosa com uma voz fraca, mas cheia de alívio. Antes que Rafael pudesse responder, ouviu passos pesados atrás de si. Ao se virar, encontrou o padre Miguel, segurando um pedaço de madeira na mão, com um olhar cheio de fúria. Você não deveria estar aqui, gritou o sacerdote, com a voz distorcida pela ira. Disse que você nunca encontraria Rosa. Rafael mal teve tempo de processar a informação antes que o padre avançasse, brandindo um pedaço de madeira. Ele se esquivou, mas o golpe passou raspando, fazendo-o perder o equilíbrio e cair no chão, tentando se proteger com as mãos. Como pode um sacerdote fazer isso? Pensou, atônito. Nunca imaginou que alguém como o padre Miguel pudesse ser tão violento. O padre, ao ver Rafael caído, se preparou para atacar novamente, mas Roque não esperou. Com um latido feroz, o cachorro saltou sobre o sacerdote, mordendo sua perna com todas as suas forças. O padre gritou de dor e tentou se soltar, mas Roque não o soltou. O cachorro estava decidido a proteger seu amigo. O sacerdote, desesperado, largou o pedaço de madeira e começou a tentar fugir, mancando e gritando por ajuda. Rafael se levantou rapidamente, o coração ainda acelerado, e correu atrás dele. Não pode escapar, pensou, sabendo que a verdade precisava ser revelada. Roque, ainda seguindo de perto, conseguiu detê-lo mais uma vez. No meio da rua, os vizinhos começaram a sair de suas casas, atraídos pelo barulho. As pessoas ficaram impactadas ao ver o padre Miguel, um homem que deveria ser respeitado, envolvido em uma briga com Rafael e sendo atacado por um cachorro. Rafael aproveitou o momento e gritou: "Parem! Todos devem saber a verdade." Enquanto o sacerdote tentava se soltar, Rafael explicou rapidamente o que havia acontecido sobre a caixa de dinheiro, o sequestro de Rosa e os crimes do padre Miguel. O choque apoderou-se dos rostos dos vizinhos, que mal podiam acreditar no que ouviam. O padre Miguel, desesperado, tentou correr, mas Roque o manteve em seu lugar até que alguns homens da aldeia se aproximaram para ajudar a segurá-lo. Com o sacerdote imobilizado, Rafael sabia que era hora de mostrar as provas. Guiou todos de volta à igreja, com as mãos trêmulas, abriu a caixa metálica diante de todos. Quando os vizinhos viram o dinheiro roubado e o mapa do depósito, não restou dúvida, a verdade estava finalmente à vista. Rafael então conduziu o grupo até o depósito, onde Rosa, ainda assustada, foi libertada. O alívio em seu rosto era evidente, e Roque, percebendo que sua tarefa estava cumprida, balançou o rabo com alegria. Com o padre Miguel imobilizado e as provas de seus crimes expostas diante de toda a aldeia, parecia que o mistério estava finalmente resolvido, mas Rafael sabia que o sacerdote não era alguém que se renderia tão facilmente. Enquanto os homens da aldeia discutiam o que fazer, o padre Miguel, em um ato de desespero, aproveitou um momento de distração para se soltar dos que o seguravam. Com um olhar cheio de ódio, agarrou um pedaço de madeira que estava no chão, em um movimento rápido, correu em direção a Rafael. A raiva em seus olhos era intensa e gritou: "Não! Você não entende nada. Nunca deveria ter se metido nisso." Rafael ficou paralisado, sua mente tentando processar a imagem surreal de um sacerdote atacando alguém tão violentamente. Mas antes que o sacerdote pudesse golpeá-lo, Roque avançou sem hesitar. Com um salto poderoso, Roque mordeu a perna do padre Miguel, que soltou um grito de dor e caiu ao chão, tentando se livrar do cachorro. Rafael, agora recuperado do choque inicial, correu para ajudar Roque, tentando afastar o sacerdote que se debatia. Rolavam pelo chão em uma luta caótica, com gritos e latidos ressoando pela rua. O sacerdote, desesperado, conseguiu se livrar de Roque por um momento e começou a correr mancando em direção à praça principal da aldeia. Mas Roque não desistiu. Correu atrás do sacerdote, latindo alto, e logo conseguiu alcançá-lo no meio da praça. Roque saltou novamente, derrubando o padre Miguel ao chão, impedindo de escapar. Os vizinhos, agora reunidos, observavam a cena incrédulos. Nunca haviam visto o padre Miguel, um homem que supostamente representava a bondade e a fé, em tal situação. Rafael se aproximou, respirando com dificuldade, e começou a explicar novamente o que havia acontecido,
contando todos os detalhes, desde os segredos que Rosa havia descoberto até o sequestro dela por parte do sacerdote. Alguns dos vizinhos ajudaram a segurar o sacerdote, enquanto Rafael, para provar que estava dizendo a verdade, conduziu todos de volta à igreja. Lá, pegou a caixa metálica e a abriu, mostrando o dinheiro roubado. As pessoas começaram a murmurar, impactadas pela confirmação do crime. Rafael então pegou a chave que havia encontrado e levou todos até o depósito secreto na igreja, onde Rosa ainda se recuperava. Quando Rosa apareceu, fraca, mas viva, um suspiro coletivo invadiu a multidão. O alívio e a surpresa se refletiam nos olhos de todos, e Roque, fiel como sempre, correu em direção a Rosa, balançando o rabo com felicidade, sabendo que sua amiga finalmente estava a salvo. O padre Miguel, ao ver que não havia escapatória, tentou se justificar, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. A verdade estava ali, clara como o dia. Rafael, com a ajuda de Roque, havia revelado todos os segredos obscuros que o padre havia tentado esconder durante tanto tempo. Após o confronto, o padre Miguel foi capturado e exposto como responsável pelos crimes de corrupção e o sequestro de Rosa. Rosa foi libertada e agradeceu a Rafael e Roque por salvá-la e revelar a verdade. O padre foi levado pela polícia e a cidade, ainda em choque, começou a se reconstruir com mais transparência e confiança. Rafael decidiu ficar na aldeia, ajudando Rosa e se tornando parte da comunidade. Roque foi celebrado como um herói local e todos encontraram um novo começo, unidos pela coragem e pela verdade. E assim, a vida seguiu, com um peso a menos nos corações de todos. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final. Lembre-se de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário com sua opinião sobre esta história.